Olá, gente, que alegria chegar até você. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o nosso programa, o programa O que a Bíblia Diz. E que bom saber que a Bíblia fala de toda a carreira humana, de todos os temas que possam se pensar ou imaginar. Muita gente pensa que a Bíblia só fala do mundo transcendental, mas a Bíblia fala do mundo humano. Até porque a Bíblia é a linguagem divino-humana e humano-divina. Deus não falou com robô ou máquinas. Deus falou com o ser humano, numa linguagem que ele pudesse entender. E como sempre, nós recebemos perguntas de todas as partes do país e até fora dele. Então eu quero lhe pedir, envie sua pergunta através do meu Instagram, PR Ailton Bezerra. Esse perfil é novo, você entra lá e, por certo, rapidamente já vamos identificar a sua pergunta, como identificamos duas que vamos responder agora. Mas antes, eu quero deixar para você, como sempre gosto de deixar, a referência bíblica de 1 Pedro 3,15. Antes, santificai Cristo em vossos corações, para que estejais preparado para responder com mansidão e temor, a razão da esperança que há em vós. Não há como responder sem santificar o coração e sem essa mansidão que vem do nosso Deus. Deus te abençoe. Esse é o programa que a Bíblia diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e vamos agora à primeira pergunta. Vamos lá, vem comigo aqui na tela. A Bíblia tem contradição, pois Lucas, no livro de Atos, nos orienta a recordar as palavras do Senhor Jesus. Melhor coisa é dar que receber. Onde Jesus falou isso? Que fonte é essa? Suzana, Roma, Itália. Eu quero até aproveitar, antes de responder, já mandar um abraço pessoal de Roma, Itália, e o pastor Isaías e pastora Vânia, que faz um trabalho de grande relevância e acompanha o nosso ministério na TV e no rádio. Deus abençoe vocês. Bom, onde foi que Lucas tirou isso? Onde foi que Jesus falou isso? Primeiro, que a referência bíblica, Suzana, é Atos 20, 35, quando Lucas fala, olha, recordando as palavras do Senhor Jesus, melhor coisa é dar do que receber. A grande verdade é que Jesus ele não falou isso dentro dos evangelhos sinóticos, Jesus não disse isso de forma clara. Todavia, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós aprendemos sobre os ágrafos. Ágrafos, grafo no grego é eu escrevo, é grafia, ágrafo, sem escrito. Ou seja, o que eram os ágrafos? Era o escrito não escrito. Eram anotações que ficavam à margem do pergaminho. Então Jesus disse essa palavra assim, dentro dos evangelhos de Mateus, não desta forma, mas quando ele vai dizer, quando ele chama os discípulos, em Mateus 10, ele fala, olha, de graça recebei, de graça dai, até quem brinque, o que não é de graça pagai, mas isso é brincadeira. Mas respondendo você, é que os ágrafos, eles tinham essas anotações, e essas anotações, quando se foi escrever o texto sagrado, quando se foi construir o texto sagrado, quando se foi falar do texto sagrado, então os ágrafos também eram utilizados. Na verdade, o Novo Testamento tem a fonte Kelly, tem a fonte Marcana, tem a tradição petrina, diversos documentos que formavam, os evangelhos, o Novo Testamento, aqueles evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Jesus disse sim, mas não disse de forma declarada. Ele não está explícito, mas está implícito. De toda forma, é melhor dar do que receber. Eu espero que você tenha gostado da nossa resposta e você pode pesquisar o que é um ágrafo. Pesquise aí, talvez com pouco tempo de resposta não dá para ter uma compreensão plena, mas se você pesquisar você vai ver que esses escritos não escritos de fato foram ditos de forma implícita e agora está de forma explícita relatado por Lucas, que foi um grande documentalista que montou o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional, uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz.
diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Vamos agora, então, à segunda pergunta. Vamos lá. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Diversas pessoas falam na Bíblia, inclusive Satanás. Então, podemos dizer que o que Satanás falou também tem inspiração divina. Alberto de Petrópolis. Alberto, Deus te abençoe. Durante 2 anos, nós ficamos aí na sua cidade, no canal 19, TV Vila Imperial. Acredito que você é um que acompanhava a gente aí. Olha só, de fato, toda a Bíblia é inspirada por Deus. A expressão de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ele diz, toda a escritura é inspirada, a expressão theos pneustos, ou seja, soprado por Deus, dito por Deus. Aí alguém fala assim, mas quando Paulo disse isso não tinha as escrituras. Mas, meu amigo, a Bíblia é uma revelação, e essa revelação ela é progressiva. Todavia, a sua pergunta é que o que Satanás falou, se era inspirado por Deus ou não. De fato, o que Satanás falou, o que qualquer outra pessoa falou, não era inspirado. Na verdade, é o relato, é o fato contado. Isso era inspirado por Deus, e não o que Satanás disse. Porque, de fato, Satanás conversou com Eva. Inclusive, ele teve a audácia de desafiar Jesus em Mateus capítulo 4. E lá em Mateus capítulo 4, ele citou até a Bíblia. Então, a questão não é quem está falando, a questão é que o relato bíblico, ele é inspirado. E no programa de hoje você vai ter muitas respostas sobre isso. Então, fique aí comigo, não sai daí não, que você vai ter grandes respostas sobre esta pergunta nesse programa que é muito especial no dia de hoje. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, toda a escritura é inspirada por Deus e você pode agora enviar a sua pergunta. Vai lá no meu Instagram, PR Ailton Bezerra, e você manda a sua pergunta e participe conosco. Deus abençoe a todos. Vamos então agora para um bate-papo muito lindo e muito especial. Vem comigo, não sai daí não. É isso aí, gente. Que alegria estar com você aqui. Eu estou recebendo Cláudio Rodrigues, o diretor da BV Books. Alguém que é protagonista em filmes cristãos, traz a cultura cinematográfica para o nosso país. E como é bom saber que tem pessoas que pensam em cultura cristã, ainda mais falando de filme. Mas Cláudio Rodrigues não apenas atua com filmes, mas também atua com a King James. Também é um dos protagonistas com essa grande versão, tradução da Bíblia para a glória de Deus. Vamos lá. Cláudio, é um prazer recebê-lo aqui no programa que a Bíblia diz. Prazer é meu, pastor. Felicíssimo por estar aqui. E, enfim, falar de Bíblia é muito bom, né? Falar de Bíblia, falar da palavra de Deus é muito bom, né? E conhecer um pouco mais sobre a história dos filmes no Brasil também. Meu Deus! E, na verdade, está aqui na Rede Actos, a Rede para o Bem, essa rede streaming. Nós acreditamos que esse programa vai alcançar muitas vidas, né? Amém. E aí eu quero começar, então, perguntando para você, Cláudio, como é que começa a tua jornada, a tua trajetória com a BV Filmes, BV Books? Como é que nasce esse grande projeto empreendedor de Deus? É interessante que nasceu através de projeção de filmes nas igrejas, né? Na época do filme Inferno em Chamas, A Cruz e o Punhal, O Céu para os Crentes, naquele tempo onde projetar filme na igreja era uma atração assim muito tremenda. Grande. E eu tinha 9 projetores de filmes, né? E aí eu comecei a projetar esses filmes através de uma agência missionária em São Paulo, adquiria os filmes para cá, alugava os filmes, trazia para o Rio de Janeiro e começamos a projetar os filmes nas igrejas, né? Depois dos filmes, né, fui acabando, surgiu o VHS, né, o DVD, muitas pessoas não sabem o que é isso, né? Aí surgiu o VHS, e do VHS continuamos projetando filmes, começamos a projetar filmes com projetor digital, né, do VHS, depois passamos para o DVD. Chegou um dia que o filme acabou, né, pastor? Não tinha mais como. O filme agora está aqui, ó, nesse aparelhinho aqui que você assiste em qualquer lugar, você não precisa, né? Tem muita gente que gosta de um cineminha, tal, isso, aquilo, mas os filmes acabaram. E aí começamos a transformar, mas trouxemos
muitos filmes para o Brasil, como Inferno e Chamas, né, como A Prova de Fogo. Quem hoje não assistiu o filme Prova de Fogo? Então vamos lá, calma aí então. Então né? para tudo, porque Prova de Fogo é uma coisa de uma audiência extraordinária. Sim, Mas vamos lá. sim. Fica até uma palavra para você importante, como é bom receber pessoas como o Cláudio, né? Porque ele já deu um testemunho que começou na projeção ali, timidamente, naquilo que tinha, naquilo que podia ser feito. Isso. E é como diz Zacarias, não despreze os pequenos começos. Aham. Até chegar no Prova de Fogo. Como que foi isso, rapaz? Foi interessante porque, como eu já frequentava todo o métier dos produtores de filmes evangélicos, né, eu conheci o Alex Kendrick, que é o autor, né, ele e o seu irmão, conheci lá numa feira dessa. E ele também começou do nada, ele começou com uma câmera muito pequena, ele começou com um filme chamado A Virada, que contava a história de um vendedor de carros, né? Aí depois passou para o Desafiando Gigantes, né? Um filme que assim, serviu de grande instrumento para evangelismo e também para treinamento de muitas pessoas. Verdade. E depois, em seguida, veio Prova de Fogo. Então, foi muito fácil trazer o filme para o Brasil, porque eu já conhecia esses. Eu fui para os Estados Unidos apenas com um violão na mão. Quando eu digo violão, porque eu tinha um violão e eu fiz uma venda do violão, né? E Caramba. a pessoa me pagou, comprou o meu violão, dando uma passagem aérea para mim. Falou, eu vou comprar seu violão, mas não vou te pagar em dinheiro, não. Vou te pagar uma passagem aérea para você. Que legal, rapaz. Foi assim. Você vê como Deus, pastor, sempre está atuando em toda parte. Isso é muito interessante, você saber o momento exato que Deus está ali querendo te usar, querendo saber que se você realmente quer trabalhar para o reino de Deus. Então eu sempre digo que eu fui com um violão na mão. E cheguei lá num evento cristão, não falava inglês, né? Eu conheci um brasileiro lá e aí chamei ele para me ajudar e comecei a frequentar os eventos e eu falava para os americanos, olha, eu gostaria de ter o seu filme distribuído no Brasil, em VHS. Prontamente, eles, claro, vamos ter os nossos filmes em português, você vai dublar, enfim. E você teve. E como é que foi esse trabalho? Você teve que dublar e traduzir? Nós trouxemos o filme, conheci aqui hoje um dos maiores dubladores do Brasil, o pastor Marco Ribeiro. Ele faz várias vozes super conhecidas de atores aí super conhecidos de filmes também. Conheci o professor Domingos também, lá trabalhou na antiga Herbert Richard. Deus foi unindo o propósito. Foi, justamente. E eles faziam trabalhos à parte, tinham suas dublagens, né, suas casas de dublagens, e começamos a dublar os filmes evangélicos, né, ali, enfim, todos os filmes, porque eu não gostava da legendagem, pastor, porque, como diz, né, a palavra falada vai mais direto ao coração. Né? Então, tem muitas pessoas que não conseguem ler pela velocidade das legendas. Então nós sempre dublamos os nossos filmes. A pergunta que eu te faço, então, esses filmes todos citados por ti, todos veio através desse teu trabalho de dublar e fazer a tradução? Eu contratava a empresa de dublagem e todos os filmes nossos, todos eles, com exceção dos musicais, que não podiam ser dublados e sim legendados, mas todos os nossos filmes da BV são dublados. Então, a BV Books nasce assim? Nasceu dessa forma, com projeção de filmes 16mm nas igrejas, passamos para o VHS, do VHS a sigla para BV o DVD. Quer dizer? A sigla BV já é uma outra história, mas significa Boa Vista, Boa Visão. Né? Na verdade, ela se chamava Buena Vista Filmes. Né? Aí é uma outra história longa. Aí nós tiramos o Buena Vista, que é uma boa visão, porque o símbolo da BV é uma águia. Sim. Né? Então, sim. A gente sabe que uma águia tem uma visão ampla, maravilhosa. Então, por isso é BV, que são as iniciais de Boa Vista Filmes. E aí, então, conseguiu, quer dizer, daquele que projetava o filme nas igrejas, nos pátios, nas ruas, nas praças públicas, até para os índios nós projetamos, na tribo Kaiowá, levamos os filmes
o projeto Jesus segundo Lucas, projetamos para eles. Aquele filme O filme Jesus. E no momento ali, eles nunca tinham ouvido falar de Jesus? Aquilo foi algo arrepiante, pastor, foi algo arrepiante, que no momento da crucificação, eles nunca viram um filme sobre a vida de Cristo. Lá tinha uma missão local, mas não era frequentado por todos os índios, por alguns índios. E estava vendo algo muito interessante, os índios estavam praticando suicídio, né? Porque Deus. A Índia estava se engraçando com o branco da cidade, ela ia para a cidade e o índio lá, num desespero, numa depressão, começava a praticar o suicídio lá, e isso estava havendo muito grande nas aldeias. E a missão estava lá com esse propósito de levar a palavra, né? Tinham muitos missionários lá. E levamos o filme Jesus, eles nunca tinham visto, só um ou outro lendo a Bíblia, mas não por inteiro, com a mensagem tocada integralmente. Na hora da crucificação de Jesus, os índios começaram a gritar, e aquele tomou conta de todo o campo de futebol. E eu fiquei assim meio com medo, né? Eu estava em cima de um tablado com um projetor, e aí eu perguntei lá para o missionário, aí eles falam, eles estão emocionados. Eles estão extremamente emocionados. Foi lindo, lindo, tudo escuro, aquela projeção do filme, foi algo fantástico. O filme Jesus é um verdadeiro salvador de almas. Amém. E você está fazendo lembrar, eu estava em sala de aula, e eu tinha muitas tribos indígenas naquela aula, né? E aí eu dando aula, de repente, eu perguntei a um dos índios, né? Porque eu sou pastor e a nossa igreja apoia trabalhos também nessa área. Mas nesta ocasião, dando aula, eu perguntei assim para o índio, você se converteu em nome de quem? E o índio disse, Ietiutiu. E o outro, tu sim. E o outro, Zezu. E aí eu olhei assim, aí o outro falou um outro dialeto, e eu perguntei então, como você fez, perguntei lá o rapaz que traduziu os dialetos dele, quem é? É Jesus, aqui para nós. Aí eu, rapaz, que coisa extraordinária. Eu falei, então, não importa se o nome dele é dito no dialeto Zezu, Tussim, Yesu, ou em grego Iesus, ou em inglês Jesus, ou em hebraico Yeshua, ou em português Jesus. Esse nome tem poder. Tem poder. E foi o que aconteceu lá, né, nesse momento. Justamente. Que bênção, rapaz. Foi uma bênção. Então, essa é a nossa trajetória. Nós saímos do 16mm, fomos para o VHS. Olha, ver a modificação da tecnologia. Saímos do 16mm, aqueles rolos de cinema. Fomos para o VHS, aquela antiga fita que você colocava num aparelho de VHS. Fomos para o DVD, né, o sistema digital, né, e hoje nós estamos nas nuvens, né, os nossos filmes continuam aí, você pode acessar através do seu celular. E sabe o que é engraçado? É que você conseguiu, Cláudio, cumprir a palavra de Deus, porque isso fica para você, líder, que está comprando o programa, porque a gente tem que se atualizar, né? Salvo engano, não sei se era Spurgeon, mas um desses grandes aí, que foram homens de Deus na fé, diz o seguinte, que o verdadeiro pregador tem que ter um jornal na mão e a Bíblia na outra, saber pegar a cena antiga e aplicar a cena moderna. De outro modo, Atos 16, 33 ou 35, vai estar escrito o seguinte, Davi serviu a Deus de acordo com o seu tempo e conforme a sua geração, ou seja, cumpriu os desígnios de Deus. Então, você conseguiu entender o tempo, você pegou o time, Sim. Porque senão você ia estar lá no VHS ainda. Ou então tinha desistido, né, porque... depois dos filmes, nós fomos para a literatura, começamos a publicar livros. E hoje, eu não conheço, pastor, não conheço, e isso é dito também pelos produtores americanos, nenhuma editora que teve a sua raiz na área dos filmes, na área da música, e soube fazer a transição muito bem feita. Sim. Né? Então, isso primeiro Deus, claro, mas isso nós fizemos essa transição muito bem feita, muito calculada, muito na presença de Deus. E começamos a distribuir livros, porque como eu já conhecia todos os produtores de filmes, então foi muito fácil. Então comecei a distribuir livros. E eles me deram livro, e eu comecei a lançar vários livros. 2 anos depois, por exemplo, para você ter ideia, o meu primeiro livro eu ainda era na área de CD e DVD.
né, que foi do Marcos Witt, também super conhecido, um cantor hispano. 8 anos depois, eu lancei o meu segundo livro, aí já como editora, né, já como editora. E 2 anos depois, em 2008, comecei a editora. Em 2010, começamos a pensar em Bíblias, né? Como é Bíblia no Brasil? Quais são as versões bíblicas existentes no Brasil? E foi aí que nós começamos a trazer. Por que o Brasil só tem 3, 4 versões bíblicas? Verdade. Vamos ver como é lá fora. Eu comecei a me interessar, a me imergir muito na crítica textual, né? Descobrir mais um pouco sobre o antigo. Nós vamos falar sobre isso, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui com você. Vamos entrar nas Bíblias, mas para fechar a questão dos filmes, da BV Books, ou da BV Filmes, melhor dizendo, uma coisa muito importante no seu, que não é apenas uma história, é um testemunho, né? Dessa visão de você crescer, né? Há um pensamento do quarto século que fala assim, as grandes obras são sonhadas por gênios loucos. Olhando para a sua história, com todo respeito, parecia um gênio louco, no meio da Amazônia, ou de Manaus, Amazônia ou Manaus? Mato Grosso. De Mato Grosso, levando o filme para índio. Então, gênios loucos, realizadas por trabalhadores natos, desfrutadas pelos filizados do bom senso e criticada pelos inúteis de sempre. Então, a minha pergunta, teve muita crítica quando você começou, quando você... isso não vai dar certo, não? Tu tá maluco? Sim. Começando pelo meu ex-patrão, né, ainda vivo hoje, advogado, um dos maiores advogados, ele me chamou de louco. Você tá louco. Eu estava fazendo direito, cursando direito, já no 4º período de direito, na Faculdade de Santa Úrsula, e eu larguei a faculdade, né, para me servir. O que você vai fazer? Aí ele falou, não, vou projetar filme. Você está louco, isso não vai dar certo, enfim. Aí depois veio um pouquinho de rejeição da própria família. É isso que eu ia falar. Que é comum também, é normal. Justamente, né, a preocupação também. Você tem muitos filhos? 3 filhos. Tá igual eu. Né? 3 Quais filhos. são os nomes? Não, perdão. 3 netos. Ah, tá. Poxa, calma. 3 netos. Já até perdeu a conta. Casal. Então, ó, você tem... 2 filhos, um casal. Ah, tá. E 3 netos. 3 netos. Rapaz. 3 netos. Então, depois vou perguntar, onde está o outro filho? Mas o avô fica assim, né? Empolgou. Justamente. Qual o nome dessas crianças? Dos netos. Dos filhos primeiro. Dos filhos, Tiago e Evelyn. São os legal, um casal. Casados, aí, né? Eles... E os 3 netos, o mais velho, Kaique, depois vem o Thomas, né? E por último, a Júlia. E já tem quantos anos os netos? Os netos, 11, 8 e 8. 2 de 8 e 1 de 11. Benção, né? Parabéns. E aí, pastor, isso que é interessante, uma boa pergunta, porque a gente sempre recebe algo contra. Você não vai conseguir, você não tem experiência nisso. O que você fez? Mas graças a Deus, Deus sempre nos capacita a partir do momento que a gente entrega a Ele o nosso ser, entregamos a Ele. Eu entrego, né? A Bíblia fala sobre a entrega, muitas das vezes ele fala. Tem um versículo, né? Negar a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Mas o siga-me ali, há o significado mais profundo, siga-me continuamente. Amém. Esquecemos sempre disso. E no grego ele fala sobre isso. Não é siga-me, follow me. Não é somente siga-me. É um significado de contínuo, seguir continuamente. Então, a partir do momento que a gente entrega nossas vidas e seguimos a Jesus continuamente, porque Deus sabia, pastor, apesar de tudo, Deus sabia que ele deixou isso aqui, mas ele sabia que era muito difícil a gente cumprir o que está escrito aqui. Ele sabia disso. Eu chamo isso aqui de um manual de instrução. Esquecemos que isso aqui seja uma Bíblia. Apague a palavra Bíblia. Bíblia é um conjunto de livros. Biblioteca é um conjunto de livros. Mas transforme este livro num manual de instrução. Muito bom. Então ele deixou para a gente esse manual de instrução. Então agora vamos entrar nesse manual. Já falou da família, tem 2 filhos, 3 netos, já falou dessa linda experiência. Eu tenho certeza que você está gostando do programa. Daqui a pouco a gente vai pedir também os contatos do Cláudio e da BV Books, de tudo, para você poder acessar esses filmes, você ter acesso a essa grande rede de filmes
cristãos. Muita gente fala, não tem filme? Tem. A gente citou vários aqui que são campeões aí de grande audiência, né? Sim. Se você puder dar números aqui, eu não sei, não sei se você falaria venda ou alcance, eu não sei como é que seriam os números. Um dos filmes que mais, vamos dizer assim, que foi grande sucesso foi o Prova de Fogo. Prova de Fogo. Não tenha dúvidas, o Prova de Fogo, ele salvou muitos casamentos, né? O Prova de Fogo fez muitas pessoas refletir. Eu recebi desde juízes de vara de família... Prova de Fogo arrebentou. Desde juízes de vara de família pedindo autorização para que pudesse... Então quer dizer que eu estou recebendo no programa que a Bíblia diz, o servo de Deus que foi o responsável em traduzir e também dublar o Prova de Fogo? O Prova de Fogo. Palmas para ele, gente. Muitas famílias salvas. Muitas casamentos, de Deus. É verdade. E junto com o Prova de Fogo tem um livro, O Desafio de Amar. Não sei se vocês lembram, quando o Caleb, no filme, ele lia diariamente um desafio para a esposa. Aquele livro, fenomenal. Livrinho. Vendemos mais de 1 milhão de cópias, pastor, daquele livro. É fantástico aquele livro, onde você fazia um desafio para a família, para sua esposa, para o seu cônjuge, vamos dizer assim. E continua vendendo ainda? Continua vendendo, um livro que não para de vender. Então, Prova de Fogo, ele foi um livro assim que, vamos dizer, que explodiu tanto no lado evangélico como no lado secular também. Muitas pessoas não cristãs também que assistiram o filme se derramaram em lágrimas e hoje estão aí. E aí, para a gente poder caminhar para a Bíblia, que o tempo passa... Rápido, vamos entrar no segundo bloco, que é a Bíblia, falar King James e tudo. Uma última pergunta. E como é que estar nessa ponte aérea aí? Está na América, está no Brasil, está na América, está no Brasil? Então, a BV, ela, claro, ela vai... A gente vai tendo as possibilidades de crescimento e a gente vai aproveitando essas possibilidades, as oportunidades que Deus vai apresentando para a gente. E nós temos uma filial em São Paulo, né? Estamos lá em São Paulo também, nós somos na cidade de Niterói e também estamos em São Paulo. E surgiu a oportunidade de a gente também atender os brasileiros que estão vivendo hoje na América. Há muitos brasileiros, e há mais agora, de um ano para cá, muitas pessoas, muitos brasileiros, pastores, pregadores, até mesmo pessoas comuns indo para os Estados Unidos e ali tendo a sua convivência. E sempre, pastor, buscando uma igreja. Verdade. A igreja, nesses locais, ainda mais numa terra que às vezes a pessoa vai sozinha ou quando não com a esposa. Verdade. Mas a maioria estão lá sozinhos. E é muito difícil viver num país, né, a sua família é longe, amigos, e o americano é muito frio, e o brasileiro lá, que lá já está por 2, 3 anos, adquire, né, todo o jeito de ser americano. Então isso passa um pouco de solidão para ele. E a igreja tem esse papel. Que benção, né? E nós levamos lá, fazemos a distribuição lá na cidade de Winter Haven, né, próximo, fica aí a 1 hora de Orlando. Nós temos a sede lá da BV Books, lá distribuindo para todos os Estados Unidos, através da editora Vida. Então, eu estou falando isso porque eu tenho um amigo, que inclusive é um grande produtor de televisão, que está em Orlando, Tony Carvalho. Um abraço, Tony. E ele está lá, e eu sei o quanto que é difícil de ter acompanhado o trabalho dele. Ele está desenvolvendo bem, porque no Brasil ele gravou inúmeros pastores, como Malafaia, Samuel Câmara e outros. E também me gravou, eu tive o privilégio de estar com o Tony. Ele gravou, eu lembro um programa que hoje é o vice-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Sóstenes. Na época não era nem deputado, ele que gravou a gente, num programa igual que está aqui, e foi Tony. Tony, um beijo no coração, tá? Deus te abençoe. Mas é um prazer. Mas vamos falar agora de Bíblia. Ok. Tá bom? Então vamos falar um pouco. BV Book, você já começou falando dos livros e tal, mas King James é uma Bíblia que é a melhor versão que nós temos, a versão do Rei Tiago, e muita gente fica muito interessada. Porém, muitos destoam com relação às traduções e versões. Há aqueles que chegam até a tentar botar em xeque a palavra de Deus, né? Como nós vimos aí a pergunta sobre a inspiração divina, né? Como é que foi esse trabalho com a King James? Como que começou isso na sua vida e também na própria editora? Bom, quando nós começamos a fazer a distribuição das Bíblias, que saímos dos livros, começamos a perguntar como é Bíblia,
eu cheguei a uma pessoa, um erudito bíblico, hoje falecido, mas um erudito bíblico que me introduziu na crítica textual, né, e começou a me ensinar, e eu fiquei 9 anos imergido totalmente na crítica textual, aprendendo sobre versões, aprendendo sobre tradução, e foi aí que nessa imersão conheci a King James, né? Comecei a ter mais acesso a King James. Uhum. E eu falei assim, como é traduzir uma Bíblia do inglês para o português? Então comecei a buscar também pessoas, né, espertas, conhecedoras do idioma para traduzir, fazer uma tradução fiel. Não adianta você fazer uma tradução dos originais, né, para o português, porque já tem aí a João Ferreira de Almeida, então não há essa necessidade de você traduzir. Mas traduzimos a King James para o português. A história do King James, mas por que você traduziu? Porque a história da King James é fantástica, né? O rei James reuniu ali seus 54 eruditos, financiou esta tradução para a língua inglesa. E antes, né, vamos dizer assim, vamos voltar no tempo. A rainha da Inglaterra, que não era casada, não tinha filhos, e os seus sucessores mais próximos ao trono era a Maria da Inglaterra e o James da Irlanda, né? E a rainha que faleceu acabou optando pelo rei James, né? E aí, um dos atos dele estava muita confusão, era a Bíblia dos Bispos, a Bíblia de Genebra. Sim. Então ele falou assim, bom, vamos fazer, e uma das propostas dos seus eruditos era, por que o rei não faz uma Bíblia única, né? Cumprindo-se assim a profecia do John Wycliffe. Abra os olhos do rei. Olha que, né, quando ele foi queimado lá, ele disse uma frase, Senhor, abra os olhos do rei. Olha que coisa interessante. Então, o rei James, a partir de uma proposta de um dos seus eruditos, fez ali a reunião e começaram a traduzir com base na Bíblia dos Bispos, que era católica, com base na Bíblia de Genebra, que era dos presbiterianos, vamos dizer assim, e fizeram a versão autorizada, King James Version. Né? Fizeram a versão autorizada. Anos depois, quando o rei James morreu, aí, 80 anos após, alteraram o nome da Bíblia e passou a ser King James Version. Né? Então, ou seja, deixou de ser chamada versão autorizada. Por que versão autorizada? Autorizada a ler para o povo. Sim. Como o povo era analfabeto, não sabia muito, né, a escrita, então ele autorizou as igrejas a ler a Bíblia para o povo. Então foi a partir daí que veio a versão King James e trouxemos para o Brasil, né, 2 anos depois, no ano de 2000, começamos a tradução. A partir do ano 2010, começamos a tradução. E quantas pessoas, mais ou menos, trabalharam nessa tradução? No Brasil, nós tivemos várias fases. A primeira fase de tradução, 25 tradutores, que mesclavam entre eles os livros. A segunda, coordenada pelo pastor erudito, professor da PUC, pastor Esdras Bento. Depois, na segunda fase, fizemos com a tradutora, professora Roseli Lima, que é uma pessoa fantástica na área do inglês, ela que trabalhou também com a sua equipe. 12 pessoas trabalharam ali na revisão, primeira, segunda e terceira revisão. Depois, na terceira fase, o pastor Heraldo Bernardo, que fizeram a quarta, quinta e sexta revisão. Terminou? Não terminou, mas isso continua até hoje. Eu sempre recebo um irmão ou outro, olha, é melhor você traduzir dessa forma, é melhor traduzir desta. Então a gente sempre modifica uma coisa, tanto é que ela já está na 7ª edição. Né? O texto está na 7ª edição. E a Bíblia King James é uma Bíblia muito vendida no Brasil. Não, hoje é uma alegria, muito, além de vendida, pastor, muitas igrejas já estão adotando como texto congregacional a Bíblia King James. Isso é interessante porque, quando o irmão disse aqui que é uma das versões mais fiéis, e realmente ela é uma das versões mais fiéis que existe,
Depois eu posso citar alguns exemplos dessa fidelidade ao texto bíblico. Nós temos a João Ferreira de Almeida. Eu me converti numa João Ferreira de Almeida, né? Mas como entender uma João Ferreira de Almeida de 1819, que vamos dizer que é a mãe das Almeidas, Sim, né? sim. Porque em 1819 o Ferreira de Almeida já era falecido. Sim. Mas os seus alunos, né, aqueles que trabalharam, alguns que trabalharam ali, resolveram colocar em 1819 a original, a mãe, a finalizada Bíblia João Ferreira de Almeida. Mas se você pegar João Ferreira de Almeida hoje e fazer uma comparação com a de 1819, você vai ver muitas diferenças. Claro, o texto de 1819 é um texto arcaico. Sim. É um texto que palavras que não se usam mais, né? Expressões difíceis de serem entendidas. Mas mesmo assim, substituindo essas expressões, substituíram também outras coisas que o próprio tradutor, né, por seu capricho, né, resolveu, eu acho que dessa forma é melhor. Então, nisso, não houve esse problema com a King James. Nós não deixamos, né, que o tradutor ou o revisor colocasse o seu dedo, a sua opinião. Não, isso não existe aqui na King James. Uhum. Como, por exemplo, eu posso citar aqui um versículo de Mateus 19, 26. Isso. Né, vamos lá, Mateus 19, 26, nós sempre falamos, pastor, e está nas nossas, né, no nosso palavreado direto, para Deus tudo é possível. Claro, para Deus tudo é possível, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, então para Ele tudo é possível. Mas em Mateus 19, 26, não é para Deus tudo é possível. Ali está uma expressão, né, uma força de expressão errada e também uma tradução para o grego errado da palavra. A palavra grega ali é mapá, que significa ao lado de, junto a, com. Ali no grego é um dativo. Então ali não é para Deus tudo é possível, ali com Deus tudo é possível. Olha como é que muda, mudamos a preposição ali com para. Eu vou assim, rapidamente. Concluiu não? Não. Concluiu? Não, então, essa parte só do texto. Então, essa parte aí, pastor, é muito importante a gente saber a fidelidade textual da King James. É justamente o que eu quero falar. Existem versões que não têm a fidelidade que a King James tem. Isso é fato. Isso é fato. A gente trabalha... eu sou teólogo, trabalho com essa área. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Eu comentei a Bíblia com os apócrifos, a apologética, em 2013... refutei ali os apócrifos, foi um lançamento pela Instituto de Pesquisa, a Geográfica, e eu fiz parte desse processo. E eu sei da importância e da seriedade quem trabalha com a Bíblia. A Bíblia King James, de fato, é uma Bíblia que muitos alunos querem, me dá para mim, por causa da versão, por causa do texto. Né? Eu vou dar um exemplo, eu não sei como é que está nessa daí. Você poderia ler Mateus 5,48? É até bom que a gente dá uma explicação aqui. Não tem nada programado, gente. Não está nem no script. Só para poder... Eu falei para ele que eu não consigo ler. Pegar aquela letrinha ali, né? E a gente vai falar um pouco mais daqui de James. Eu estou recebendo esse grande homem de Deus que fez esse grande trabalho, não só com a Bíblia aqui de James e toda a sua equipe, mas também com a BV Filmes. Falando tantas coisas aqui, né? Cláudio Rodrigues. Ele é o diretor da nossa querida BV Books, BV Filmes. Pode ler. Vamos lá, Mateus 5,48. Diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Muito bem. O que acontece? Essa palavra aí no grego é teleios, né? O ser perfeito é ser maduro. O que acontece? Você ter maturidade. E todas as versões têm essa ideia. Então, muitas das vezes, o que acontece? Quando a gente trabalha fielmente a tradução, a gente trabalha o texto desta forma que está aí. Mas quando você pega alguém que quer colocar em descrédito a Bíblia, tenta dizer que o texto está em contradição. Só que não, o texto está falando perfeito, a linguagem, a tradução da língua portuguesa, sobretudo lá no grego, a ideia de ser maduro. Tá? Porque eu não vou ser perfeito como Deus é. Ele está falando do Pai. Só que o sermão, Mateus 5, 6 e 7, é o sermão do monte, sermão moral e ético. Mas não é apenas o moral e ético. Por exemplo, no verso 37 ele vai dizer, ou 38, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. E na vida, gente, a questão ali é ética? É. Mas a questão também é psicoteológica.
porque na vida as pessoas têm que saber ouvir não. Eu tenho dito, quem não sabe ouvir não, amanhã é o camarada que namora uma menina e ela fala não e ele quer matá-la. Então, as preposições, as aplicações têm que ser fidedignas ao texto, é fato, Sim. né? Porque um bom exegeta, ele vai pegar o contexto geográfico, histórico, político, econômico, filosófico, mitológico, e tem que ser fiel. Então, por isso, eu quero que você continue falando, mas eu quero te parabenizar por esse trabalho com a King James no Brasil. No Brasil, é você e essa editora, a editora BV Books, que tem feito esse trabalho, correto? Justamente. Muito bom. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado, pastor. Trabalhando ali, afinco ali, recebendo e atendendo o nosso povo, né, cristão ali, que quer saber um pouco mais sobre a palavra. Então, agora vamos falar, então. Já falou da tradução, né? Essa tradução feita para o português, direto da versão do Rei Tiago, a King James. Correto. Né? Então, agora vamos falar um pouco. Agora, quais são as Bíblias que foram desenvolvidas aqui em nosso país? E eu estou com uma aqui na minha mão, ó, por sinal, aqui, ó. E eu ganhei, gente. Opa! Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional. Não sei se a câmera pega aqui, ó. Vou chegar aqui bem pertinho para você ver, tá certo? Você pode adquirir uma Bíblia dessa, hein? Mas vamos lá, Cláudio. Fala dessa Bíblia para nós. Então, essa aí é uma recente lançamento da BV. É uma Bíblia que ela mostra literalmente como está no grego, como está no hebraico. Literal. Já, talvez você na sua igreja já ouviu algum pastor mencionando. E no grego está escrito dessa forma. Ali, é dessa forma que está escrito na Bíblia literal, né? Legal. Tanto no texto grego como no texto hebraico, para eliminar todas as dúvidas. Nós nunca falamos eu ser grande, né? Eu ser maior que... Então, esse é o trabalho da Bíblia Books. Esse é o trabalho que faz ali do texto, mostra a literalidade, depois ela explica ali sobre essa literalidade. Então é muito bom você conhecer. Por isso, torno a dizer, pastor, que existem aí várias versões bíblicas. E essa Bíblia mostra para você. Então você tem várias opções de traduções para você. Cada um de nós, pastor, eu posso lançar minha Bíblia segundo Cláudio Rodrigues, Bíblia segundo o pastor Ailton. Então, e aí por diante, né? Mas todas as Bíblias, pastor, ela é uma proposta de tradução. Nenhuma Bíblia pode dizer que ser a mais fiel, a mais próxima aos textos sagrados, originais. Primeiro, porque os originais não existem mais, infelizmente. Mas aqui está uma proposta de tradução. Então, nós temos a King James, né? Temos aí a literal do texto tradicional, temos a Peshitta, né? Então, a Peshitta foi a segunda versão traduzida, foi a Peshitta, porque a primeira tradução do hebraico foi a Septuaginta. Mas como a Septuaginta, né, tem as suas diferenças, foi traduzida para vamos dizer assim, para os cristãos e para aqueles judeus que não falavam mais a língua hebraica, falavam grego, né, foi traduzido para manter ainda a história, né, o conhecimento bíblico, foi traduzido para o grego. E depois a Peshitta, para aqueles, por exemplo, vamos voltar lá na história de Esdras, na Babilônia, eles falavam aramaico e o grego foi deixado de lado, o hebraico foi deixado de lado, foi traduzido para o aramaico. Então nós temos a King James, que é do inglês para o português, temos a LTT, que é literal, temos a Peshitta e temos a Bíblia textual. Chama a sua atenção também para a Bíblia textual. Você que quer conhecer um pouco mais do texto crítico, o que está lá nos rolos de Qumran, aquela comunidade dos essênios muito interessantes, eles davam as costas para Jerusalém, ficavam mais ou menos a 40 minutos de Jerusalém, não aceitavam toda aquela corrupção de Jerusalém, do templo, entre os sacerdotes. Era uma comunidade totalmente diferente. Imagine, pastor, João Batista surgiu da onde? Do deserto da Judéia. Fazendo o quê? Batizando. Mas aonde você vai ver aqui, em algum lugar da Bíblia, falando de batismo? No Velho Testamento. Naquela época não existia o Novo Testamento. Onde você vai encontrar isso no Velho Testamento? E João surge batizando. Mas ninguém perguntou. Ninguém questiona. O que esse camarada está fazendo, imergindo as pessoas no rio? Com que autoridade, né? Quem era ele para fazer aquilo? Justamente. Fato.
E isso era muito comum aonde? Sim. Na comunidade dos essênios ali. Eles se banhavam para ler a palavra. Eles se banhavam, entravam num tanque, saíam no outro lado para se alimentar. Eles se banhavam para ter umas novas vestes, trocar de roupa. Claro, se banhava normal, mas para ter uma nova veste do outro lado que seguia no tempo. Então era uma coisa muito interessante. Na reunião da Santa Ceia, era comum, lá tem os restos lá arqueológicos, era muito comum em forma de U, né? Sim. Que eles. Então, quando Jesus sentou, se reclinou, realmente a palavra diz, ele se reclinou. Ele não sentou, ele se reclinou, né? Da onde que veio esse costume? Da comunidade dos essênios. Então, são coisas interessantes. Então, nós imergimos um pouco na Bíblia textual, você conhecer um pouco mais. Por exemplo, o Pentateuco não é o Pentateuco massorético, é sim um Pentateuco samaritano. Já é um outro Pentateuco, você vai ver de um outro Pentateuco. E aí por diante, por exemplo, Salmos, você abre aqui no meio da Bíblia, você vai encontrar com alguns Salmos. Sim. Mas lá não, ele segue realmente como está a Bíblia hebraica. Os Salmos, os livros poéticos estão ao final da Bíblia, Jó está ao final da Bíblia. Então são pontos, e ela está em ordem cronológica, de acordo, olha um fato interessante, de acordo com os fatos acontecidos. Interessante. Muito interessante, porque não sei se o irmão já, com certeza o irmão já leu, de repente lá, por exemplo, Daniel está narrando lá e o rei morreu. O rei morreu, bom, morreu, acabou. Sim. Mas 2, 3, 4 capítulos depois, o rei que morreu está ali. E Sim. assim disse o rei. Mas peraí, o rei ele não morreu? Por que então essa ele Bíblia voltou? tem esse trabalho de colocar os fatos em ordem cronológica? Por exemplo, você vai ver Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6... Que loucura é essa? Entendi. Mas ela está em uma ordem cronológica. Se tiver esse trabalho... Justamente. Rapaz, interessante, muito gostei. Interessante. Interessante. E se você ler Jeremias, da mesma E como que surgiu forma, essa ideia de fazer essa Bíblia? Essa Bíblia veio desse senhor erudito que eu conheci em Barcelona, né? Ele e sua família perseguidos por Hugo Chávez, na época né, da perseguição lá do Hugo Chávez. Ele era uma pessoa de grande posse, tinha uma rádio evangélica na Ilha de Margarida, na Venezuela. Perseguido, ele teve que sair da Venezuela, perdeu. Hugo Chávez tomou toda a sua fazenda, confiscou tudo que era dele, justamente. Ele era um dos maiores exportadores de mamão para os Estados Unidos. Tomou tudo dele, porque agora é do Estado, e ele foi com a mão na frente e outra atrás para Barcelona, porque a esposa era catalã, foram viver em Barcelona, e aí começaram a desenvolver. E eles começaram a fazer questões, perguntar sobre a Bíblia. E ele leu Mateus 17, 21. Né? Esta casta não sai senão coração em jejum. Sim. E aquilo ficou na cabeça dele, quando ele foi no texto grego, né? no texto grego, e esse versículo não estava no texto grego. Aí ele foi ver lá o final de Marcos. O final de Marcos não está no texto grego. Isso aí é outro problema. Então, nessa Bíblia, você não vai encontrar Mateus 17, 21. Você nem vai encontrar Marcos 16, do 8 em diante. Não vai encontrar, entendeu? Já entendi a proposta. Então, a proposta dela é uma proposta totalmente crítica, uma proposta daquilo que está escrito, excluindo todo o acréscimo de copistas. Deixa eu só explicar uma coisa, não tem nada a ver com o atrevimento de Charles Taze Russell, né? Não, aquele ali faz uma loucura. Não. É levado aos tribunais, aí manda ele... Ele não sabe citar o alfabeto grego, né? Conhece a história. E o curioso tudo, até citando aqui, a tradução do Novo Mundo, e o que eu estou falando é documental, posso dizer, né? Porque é documento, né? Ele coloca lá na página 1945, mais ou menos, na tradução criada por Charles Taze Russell, que todos os textos que não estão lá foram... revelados. E foram erros dos maçoretas, e eles consertaram os erros, e todas as interpolações do texto são apenas um acréscimo que eles fizeram para melhor entendimento. Só que aquilo está bem cochete, pequenininho, hoje eu nem enxergava mais aquilo, e eu olhei assim e falei, rapaz, como é que pode?
o camarada ter, né, fazer uma coisa dessa. Então, uma Bíblia dessa, que está sendo citada aqui, é uma ferramenta contra todo esse grupo herético que existe. Sim. Você tem ali os Mormons com o seu livro de Mormon. Sim. Você tem tanta gente com tanto documento. Sim. E as pessoas às vezes confundem o que é Bíblia, 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 Bíblia. Sim. E aqui estamos tendo uma aula muito especial. Então, parabéns. Torno a dizer, pastor, todas as versões bíblicas, elas são uma proposta de tradução, né? Então, seguimos a proposta, não alteramos nada, tivemos vários conselhos. Poxa, você devia colocar dessa forma, não traduz assim não, assim é melhor. Vamos lá, o que está escrito lá no original. No original está escrito dessa forma, então eu não posso alterar o que o autor sagrado escreveu, de forma alguma, pastor. Agora eu vou te fazer uma pergunta, não está no script, bem importante. Por exemplo, e até você que está ouvindo a gente, não é criticar ninguém, tá, gente? É só até nível de esclarecimento, tá? Você pode falar ou não, até porque eu não perguntei antes, está aqui agora ao vivo e a cores. Então, por exemplo, aquele texto de Coríntios capítulo 14, né, o escritor João Ferreira de Almeida coloca, né, língua estranha ou língua mistérios, né? Fala mistério. Só que isso não tem no grego, no texto original. Como é que você vê isso na tradução? Quando eu citei... E eu não faço crítica, rapidinho, a João Ferreira de Almeida, e não faço crítica aos tradutores, eu vou falar por quê. Porque a tua palavra foi excelente. Eles não tinham... Você não tem como pegar uma coisa daquele contexto para hoje. Sim. Então seria ignorância da minha parte fazer uma crítica ferrenha àquela tradução. João Ferreira de Almeida, depois que eu comecei a ler a de 1809, eu tive uma concepção, um entendimento muito grande de que os atuais editores alteraram aquilo que o João Ferreira de Almeida escreveu. Ok. Por exemplo, começando pelo nome de Deus. João Ferreira de Almeida não citava Deus na Bíblia. Ele citava o tetagrama. Yud-He-Vav-He. Jeová, ele transliterava Jeová. Jeová seria uma transliteração alemã, né? Jeová, não é isso? Jeová. Por exemplo, o nome da mãe de João Batista, esposa de Zacarias. Você vai abrir uma João Ferreira de Almeida, hoje, Isabel. Lá não. Você vai abrir a King James, Elizabeth. Vamos lá na João Ferreira de Almeida, 1819. Vai na internet aí que você vai encontrar. Elizabeth. Ué, mas como assim? Mudaram o nome? Se o nome do senhor, se o senhor for para os Estados Unidos, qual vai ser o nome do senhor? Ailton Bezerra. Qualquer lugar do mundo. Mas por que alteraram até o nome? Então são alguns pontos, irmãos, pastor, que a crítica textual entra. É lamentável fazer isso com o João Ferreira de Almeida. Eu não posso lhe explicar, lhe dizer agora, não me recordo, né? Por exemplo, Coríntios 13. Eu não posso dizer o que estava escrito, o que está escrito na 819, nesse texto que o irmão falou. Mas Coríntios 13, que fala sobre a caridade, muitos olha, né, não é caridade, ali é amor, é ágape. Você vai lá no 819, está caridade. Você vai na King James, está caridade. Na Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, está caridade. Sabe qual é o problema, Cláudia? Quando a gente adentra, já está terminando, a gente tinha que ter outro programa só para isso. Esse tema é tema para ficar aí, ó. Rapaz, mas eu vou dar um exemplo rápido. Eu acho que o problema está quando a questão tendenciosa e circunstancial no que tange ao tempo vivido. Eu vou dar um exemplo. 1 Coríntios 6,9 diz lá sobre malakoi, né? Os efeminados. E tem a palavra lá, no-koitai, ou coito, né? Seria a questão sexual. Então, quando você pega esse texto, você pega Champlin, por exemplo, comentário de Champlin, e outros, você vai ter um viés. Quando você pega um chave linguística, agora não vou lembrar o autor, não sei se você lembra. Strong, tantos outros. E aí você vai pegar outras visões. Sobretudo, alguém fala assim, homem macio. Né? O homem que não estava em guerra, perseguição do Império Romano e tal, uma proposta. Aí vem o outro, não, fala da roupa dele, porque, gente, o texto não tem nada a ver com isso. Sim. Se você pegar o histórico da Ásia, até uma palavra simples para você, eu vou deixar aqui nossa autoridade falar do tema, mas olha só, uma coisa tão simples. O que nós tivemos? Império Babilônico, Império Romano, Egípcio,
todos caíram por causa de promiscuidade. Sim. Então não tem como você dissociar o texto do seu contexto. Sim. A proposta da textual é justamente pegar a morfologia linguística, mas toda essa questão também conceitual A do tempo. a raiz da palavra. Entendi. Ela explicar a raiz da palavra, porque o hebraico, às vezes você tem a raiz, 2, 3 letras do hebraico, e aí desenvolve, por exemplo, é criminoso quando incluíram as vogais. Desculpa, muitas pessoas justamente não concordam comigo, mas se o irmão for em Jerusalém hoje, o manual de guerra de Israel não tem vogais. A Constituição de Israel não tem vogais. O jornal de maior circulação de Jerusalem Post não tem uma vogal sequer. Por quê? Você vai lá nos letreiros, não existem vogais. Por que incluíram vogal na Bíblia? E aí, qual seria a tua explicação? Excluir a presença de Jesus. É tão simples. Entendi. Esconder a presença de Jesus, que está lá desde marcada em Gênesis 1:1. Ok. Que existem. Isso aí é uma outra. Eu sei. Programa. Existem 7 palavras. Só 6 foram traduzidas. Uma palavra, não, isso aqui é um objeto direto que não se pronuncia. Bereshit bara Elohim et. Vamos pronunciar et. Não tem pronúncia. Isso é um objeto direto, porque em seguida vem uma ação. Mas esse et é formado por 2 letras. O Aleph Taf. Jesus, Aleph Taf, primeira e última letra do alfabeto do alfabeto hebraico e aramaico. Jesus disse para João, eu sou o quê? O alfa e ômega? Não, Jesus não disse alfa e ômega. Ele não falava grego. Ele falava aramaico, mais aramaico do que hebraico. Então ele falou em aramaico, João, eu sou o Aleph Taf. João ouviu e escreveu em grego. Agora o irmão vai lá no alfabeto, no paleo-hebraico. Que letras são essas? Porque Gênesis foi escrito em paleo-hebraico, no hebraico antigo, não no hebraico atual. Pastor, procurem você aí, vai não dar um Google. Vai lá. Aleph é um simbolismo de um carneiro. Taf é uma cruz. Eu sou o princípio e o fim. Lindo isso. Lindo. E o que eles fazem também, então, por exemplo, com Deuteronômio 6,4, o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Irad e Yahid. Eu não sei se a minha tradução, a minha linguagem aqui está perfeita, que eu não sou hebraísta, mas eu sei que tem 2 expressões ali, né? E no hebraico é unidade composta, pelo menos o que eu lembro, como apologeta que sou, a gente trabalhando a questão do próprio Elohim, lá do Gênesis, o próprio Gênesis 11, verso 6, desçamos e confundamos as línguas, e Deuteronômio 6,4, o Senhor único, aí tem Errad e Yahid. Não sei se você lembra dessas 2 expressões. Já lembro. Né? Não sei se a minha linguagem aqui está perfeita, eu não sou hebraísta, mas eu sei que ali é justamente uma é ligada ao singular, no sentido de único mesmo, mas a outra é unidade composta, que seria a mesma para o homem e a mulher, uma só carne. É isso mesmo. Isso aí para mim não tem. Por isso que eu digo, e vou deixar aqui, Ailton Bezerra falando, a doutrina da Trindade é uma doutrina revelada, não concebida pela razão humana. Eu acho que o problema tem muita coisa da revelação que não há para conceber. Seria isso também? O que você pensa? A linha, pastor, de pensamento é isso. É muito interessante, porque você olha de Gênesis, você vê Jesus em todo momento ali. Sim. É isso que os judeus querem ocultar, omitir isto, incluindo as vogais, modificando. Você pode ter algum hebraísta aí, de respeito de nome, eu conheço alguns, que quando eu falo que não se devia colocar as vogais, eles, não, você está louco, isso não, vai ser praticamente impossível você pronunciar só com as consoantes, enfim, não há problema nisso, mas Deus escreveu daquela forma. Então esses pontos colocados aí, não só nesse parte, não só Gênesis 1:1, é uma revelação fantástica, pastor. Isso é uma revelação assim, muito profunda, né, de você entrar, discutir com uma pessoa. Eu recebo diariamente vários e-mails.
O Fale Conosco lá da empresa, se você quer bater um papo, é faleconosco@bvbooks.com.br. É o meu e-mail. Amém. É o e-mail que eu abro e comento. Pastor, mas é muitas pessoas falando muitas coisas. Que eu falei assim, meu Deus do céu, por favor, abra um livro ou então faça uma pesquisa. Vai lá na inteligência artificial que está na moda agora, que a gente está falando lá coisa boa dela. Abra algum, né, e veja isso, veja o que realmente a Bíblia diz, antes de você ter os seus conceitos, antes de você ouvir pessoas que não tem nada a ver com ensinamentos totalmente errados sobre o assunto. Então, a Bíblia nos faz, nos dá essa capacidade para nós, cada vez mais, buscarmos o que é correto. Como eu disse no início, isso aqui é um manual de instrução. É um manual de instrução. Deus nos colocou isso aqui. Leia a Bíblia, leia. Ela ao mesmo tempo, pergunta. A Bíblia, eu sempre digo, pastor, a Bíblia é para você ler, reler, ler novamente aquela passagem, não um versículo, não fechar, Deus abençoe. Não, não é assim não. A passagem, ler, reler, ler novamente, de novo, mais uma vez, depois você começa a questionar. Senhor, por quê? Por que 153 peixes? Se no primeiro ele não falou nada e falou grandes. Mas por que 153? Você pega, naquela época não existia 1, 2, 3, 4, 5, não existia. Aí você pega, eram por letras, você pega aquelas letras, faz a gematria das letras, e sabe qual a palavra que aparece, pastor? Eleitos. Meu Deus. Eleitos. Em hebraico, sabe o que aparece? Eleitos em grego. Em hebraico, filhos de Deus. Olha só, o papo está muito bom, mas o programa acabou. Gente, o programa acabou, a gente já estourou até o nosso tempo. Cláudio Rodrigues, diretor da BV Books, BV Filmes, prazer enorme. Vou falar igual meu amigo que está no céu, Paulo César Lima, um grande debatedor, sempre juntos. É um prazer inenarrável tê-lo aqui. E você falou de gematria, né? A gematria responde muita coisa, inclusive nos livros apocalípticos. A turma tem que estudar muito. Gente, vamos estudar, gente. Cláudio, foi um prazer. Eu queria que você desse seus contatos e queria ver se a gente consegue aí nessa agenda tão apertada uma nova oportunidade. Aí vamos falar só da Bíblia, só das traduções. Podemos. Porque eu acho que vai ser uma horinha de muita coisa boa. É um prazer, pastor. É um prazer mesmo estar aqui. Sinto-me feliz, né? Porque isso aqui é uma conversa para o dia todo, mas sinta-me feliz, fique à vontade, né? Estando aí livre, estarei aqui com o maior prazer. Tá bom, então acho que fica bom, né, gente? A pedida aí, você manda lá no e-mail dele, ó, vai de novo. Isso. Vamos lá, Cláudio, seus contatos, aquilo que você quer falar, olhe para aquela câmera ali, dá o seu recado. Se quiser entrar em contato conosco, muito simples, fale conosco, BV Books, B de bola, V de vitória, bvbooks.com.br. Nós estamos aí para atender, temos bíblias, livros fantásticos, não temos mais filmes, não temos mais DVDs, agora é para contar história para seus netos, seus filhos, mas tem ali o nosso contato, você pode seguir lá nas redes sociais, visitar-nos no YouTube, os nossos filmes estão lá no YouTube, gratuitamente você pode assistir. Fiquem com Deus. Amém. Foi um prazer, gente. Cláudio, prazer estar com você. Você também. Obrigado pela Bíblia, Bíblia bonita, rapaz. Segue mais uma. Meu Deus, olha só, hoje um monte de gente vai ficar com a inveja hoje. Olha, e se você quiser um folheto também, ou um livreto da Bíblia, da Bíblia King James, você entra no nosso site, pode baixar ali na bvbooks.com.br, você pode baixar esse folheto gratuito em PDF sobre a Bíblia Então King James. Lá, é muito conhecido, mas é bom repetir. www.bvbooks.com.br e você busca lá o folheto, lá está o folheto sobre explicações da Bíblia King James, por que ela usa, os nomes, palavras, a palavra pacto, não existe palavra aliança, enfim. Então são todos pontos aí que a Bíblia King James... Palavra Diatec. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Esse é o programa que a Bíblia diz. Eu sou o pastor Hilton Bezerra. Hoje eu recebi esse fera exponencial, muito bom, muito satisfeito, Cláudio Rodrigues, e que alegria tê-lo aqui conosco. Espero realmente, de todo o coração, voltar e que Deus abençoe você. Estou muito feliz aqui com os presentes e quer dizer que daqui a alguns dias vem uma novidade aí, tá bom?
Vamos estar junto aí com a Kid James, Amém. no programa O que a Bíblia Diz. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Hilton Bezerra. Esse foi mais um programa meu, um programa nosso. Deus abençoe você.